Sempre existem desafios para chegar a posições de liderança. Mas, quando se acrescentam o machismo e o racismo, os obstáculos são muito maiores. Foi com o intuito de fortalecer a identidade e a confiança das mulheres negras para atuar nos cargos de gestão e liderança que o Senado formatou um programa de liderança para mulheres negras. Eu converso agora com Stella Maria Vaz, coordenadora do Comitê de Gênero e Raça do Senado, e Edna Carvalho, facilitadora do curso de liderança para mulheres negras. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada por participarem aqui do programa Cidadania Mulher. Eu começo perguntando, então, como surgiu esse curso? O curso é antes uma iniciativa do Comitê de Gênero e Raça do Senado. Estava no plano de equidade, acho que a Stella até pode falar melhor, e aí ela me chamou para formatar o curso junto com o comitê. E aí me deu esse desafio, que a gente ainda nunca tinha dado um curso assim, mas nós passamos um ano, né, Stella, trabalhando nesse curso e estudando e avaliando como fazer, e aí nós fizemos uma primeira edição em 2024 e agora vamos fazer uma segunda edição. Stella, como é que é dentro do programa de Gênero e Raça, né? Como surgiu essa ideia desse curso específico? Bom, como você bem falou no começo, quando a gente junta racismo e machismo, a gente tem uma dificuldade maior para que mulheres negras cheguem às posições de liderança. Então, antes mesmo de eu estar como coordenadora do comitê, nós tínhamos o programa de mentoria para mulheres, uma iniciativa brilhante da Cláudia Nogueira. Mas justamente por essa dificuldade das mulheres negras chegarem a cargos de liderança, nós tínhamos pouquíssimas mulheres negras participando desse curso. Então, eu sugeri a ideia na época, quando foi ser criado o segundo plano de equidade do Senado, de inserir esse curso de liderança para mulheres negras, para que você tivesse maior oportunidade dessas mulheres participarem, mas que também tivesse uma formação específica para poder identificar como é que o racismo opera no dia a dia, fazer esse letramento racial tão necessário para as mulheres e trabalhar essas ferramentas de liderança que são necessárias para mulheres em geral, mas atreladas também a essa questão, essa identificação do racismo estrutural, racismo institucional, para que elas consigam atuar de uma maneira mais sólida, né, para chegarem às posições de liderança. E aí, nessa formatação do curso, né, como foi, assim, vocês se basearam, teve, assim, né, uma bibliografia, uma parte teórica, como vocês fizeram? Tem toda uma parte teórica, né? E assim, é muito interessante porque a gente também parte de um autoaprendizado, né? Então, a gente tem muitos livros, tanto bibliografia nacional como internacional, sobre a questão do feminismo negro. E a gente foi estudar essas coisas, mas a gente se preocupou muito em criar um espaço que a gente pudesse falar de liderança sobre a perspectiva da mulher negra. Então, assim, sobre os desafios que nós enfrentamos quando você coloca a questão da raça também, sobre as características dessa mulher quando está exercendo a liderança, porque aí nós estamos falando também de heranças ancestrais, de mulheres muito batalhadoras, de mulheres que estão sempre lutando muito para que a diversidade seja possível nos diversos espaços que ela ocupa. Então, a gente procurou trazer para o curso esses exemplos, essas questões de como as tecnologias do racismo funcionam para que eu possa superar, mas, acima de tudo, a gente também coloca como um espaço para que as mulheres negras possam se colocar. E isso eu acho que é o grande acontecimento do curso, assim, porque você tem particularidades da sua vivência como mulher negra que, no meio em que você está discutindo com pessoas que você se sente acolhida, a gente cria uma identidade e a gente se fortalece para o exercício da liderança.
porque aí você não vai só na técnica de liderança, né? Mas assim, olha, qual é a experiência que você traz e como que você vai colocar essa sua experiência para exercício da liderança. E como é feita assim a captação, né, das alunas? Porque você até estava me falando, né, que às vezes as próprias alunas chegaram e falaram assim, não sei se eu deveria estar aqui, se eu me enquadro, como, né, você mesmo falou, Estela, a questão do letramento racial, né? Perfeito. Essa questão, quando a gente pensa, a Edna estava falando agora, eu fui refletindo sobre isso. Como a mulher sempre precisou buscar esse espaço, lutar pelo seu espaço, pela sua voz na sociedade, para ser uma cidadã de fato. Então, foram lutas pelo voto, que ainda é muito recente, em torno de 90 anos. Mas ser mulher negra, a gente ainda tem a dificuldade do racismo, que tenta apagar de toda forma essa identidade. Então, a gente sabe que raça ela existe somente nas relações sociais, mas, infelizmente, é um marcador, ainda que se busca, para poder justificar diferenças, desigualdades. E esse racismo mesmo, ele nos impede muitas vezes de nos vermos enquanto mulheres negras, de nos unirmos. São muitas questões que são colocadas de que não há racismo, de que a gente é um povo só, mestiço. Mas na prática, o que a gente tem visto no mercado de trabalho, especialmente, é essa diferenciação, onde as mulheres negras ainda são aquelas que recebem menos, que estão nos piores cargos, têm a maior dificuldade de acesso, especialmente aos cargos de liderança. Então, a importância de a gente fazer esse letramento, até de buscar esse resgate de identidade, que é tão importante, né, para a pessoa se sentir pertencente também, para poder construir, se constituir também enquanto pessoa, né, e buscar as suas próprias características de liderança. E quando você fala em mulheres, por exemplo, às vezes a gente entende que para eu ser uma boa líder, eu tenho que ter características até então ditas masculinas, que também o ser humano é diverso. A gente não tem essas são de características de homens, essas são de mulheres. A gente tem características que foram sendo construídas ao longo do tempo, mas que homens e mulheres têm características individuais que servem à liderança, porque a liderança sempre vai ser um movimento. Eu entendo como esse movimento de inconformação, né, com uma situação que se dá, essa vontade de construir, essa vontade de modificar, de trazer melhorias. Então, é importante também saber identificar quem é aquela pessoa, quais são as suas características, para que ela possa atuar de maneira mais plena, tendo essa inclusão que a gente fala, né, que é ser quem se é, onde quer que você esteja. Então, é um trabalho todo de configuração mesmo, de permitir-se ser quem se é, né, e se identificar essas qualidades, uma vez que o machismo, o racismo destrói muito essa autoestima feminina, especialmente, né, quando a gente fala aqui da mulher negra. E como foi, Edna, na primeira edição? Assim, teve assim, alunas que chegaram assim, ainda em dúvida? Assim, não, elas... tem essa coisa. E assim, quando você falou, até lembrei, a Estela fez o curso com a gente. Ela ajudou a formatar, ainda fez o curso. Ela é uma das instrutoras convidadas que a gente tem lá no curso também. Mas assim, é muito interessante como há uma transformação ao longo do curso. O curso tem 30 horas, mas assim, a gente vê a gente chegar lá bem tímida e sair... A gente percebeu mudanças, né? Assim, eu gosto muito de uma frase que descobrir-se negra é libertador. E aí é essa coisa que a gente viu muito forte no curso, né? Nossa, então isso é uma característica minha. Esse cabelo é o meu cabelo. Isso tem essa forma tem uma beleza, tem uma característica, tem uma história. E aí você vai construindo a sua própria identidade. E é uma identidade muito gregária, muito coletiva, é uma identidade muito de luta, mas também muito afetiva, né? Assim, mulheres negras, elas foram, as primeiras negras alforriadas, elas ajudaram a comprar a alforria de outras mulheres negras, né? E aí a gente vê que isso são características de liderança que eu trago na minha história de povo e que eu posso aplicar na minha liderança. E aí a gente viu transformações assim fantásticas, até da forma de vestir, da forma de falar e até no posicionamento depois do curso
nas posições de liderança aqui no Senado, né? Mais segurança para ocupar aquele espaço de poder que a liderança lhe permite ter. E como que o curso faz essa transformação? Assim, passa por um estudo assim da história, né? Quais são assim os percursos aí? Quer Tem falar, até Esther? uma das aulas que a gente traz que é sobre ancestralidade. Eu acho que é importante essa história que foi muito negada. Então, você tem exemplos de livros didáticos até muito pouco tempo que traziam que o pensamento, a capacidade de raciocínio das pessoas negras era reduzida. Então, quando a gente faz esse resgate histórico, mesmo no curso específico a gente traz mulheres negras ao longo de toda a história, com a sua trajetória de luta, de construção, né, histórias que nós não conhecíamos, não fazíamos ideia. Então, isso faz parte mesmo da nossa autoestima, né, que teve há pouco tempo na escola, antes de ter acesso a esse tipo de conhecimento. A gente tem esse dia que a gente fala sobre ancestralidade, então a gente traz inúmeras personalidades de mulheres negras, né, quais foram os feitos de cada uma, as invenções. Tudo isso você vai criando justamente essa autoestima, esse entendimento e permitindo que essas mulheres que participem do curso também enxerguem nas suas famílias. Então, a gente faz esse exercício de buscar aí na sua família, como é que foi, né? Então, sempre é muito bonito ver, né, como for a luta das mulheres também dentro daquelas famílias e dentro das próprias as alunas, as participantes também, como elas se identificam, né, como lutadoras também. Infelizmente, ainda precisamos ser no dia a dia, né, ainda ter essa postura de guerreira muitas vezes, mas também sabendo os nossos direitos, sabendo que se eu vou num lugar de trabalhar e alguém vai questionar o meu cabelo, como é muito comum isso acontecer ainda, mas por que esse cabelo amarra, alisa, é saber que isso é um tipo de racismo também, né, e que ela pode e deve se posicionar contra aquilo e quando ela tem a oportunidade de vivenciar a sua identidade em plenitude, ela tem muito mais força para ter voz, para ter posicionamento, para não aceitar, né, se diminuir. Então, todo esse trabalho também é feito. Acho que esse resgate da ancestralidade que a gente fala, né, e a importância que a gente traz também do aquilombamento, que a gente traz esse registro histórico dos quilombos, então, dessa união, dessa coletividade. E esse momento em que a gente está em sala, ali nessa coletividade, uma fortalecendo a outra, compartilhando, a gente vai conseguindo trazer essa força do coletivo para fortalecer o individual. Acho que isso transforma completamente quem participa. É interessante que as duas, né, falaram aí sobre a questão do padrão de beleza, que a gente sabe que é uma coisa assim que as mulheres sofrem bastante mais, né? Mas quando chega então as mulheres negras, aí isso se multiplica, né? Como que vocês, né? Como você falou, a questão do cabelo é quase universal, né? Essa cobrança, querendo que mude. E aí como vocês fazem assim para ter esse reconhecimento, ter essa aceitação, esse orgulho até, né? A gente vai muito da nossa história, parte muito da nossa história e da valorização de quem somos. Então, assim, quando as bases teóricas do curso, elas vão tratar de liderança, mas antes disso, de tratar de liderança, a gente vai falar sobre ancestralidade, vai falar sobre racismo estrutural, vai falar sobre, olha, quem somos nós nessa história desse país, nessa história mundial. E aí, nesse resgate, a gente vai descobrindo, olha, isso é as nossas características e como a gente pode valorizá-las, né? Eu me lembro que quando eu entrei no Senado, meu cabelo era bem alisado, assim. Não há um problema sobre isso, porque a nossa luta é para que as mulheres, de um modo geral, sejam quem elas querem ser. Então, o cabelo está liso, está crespo e tal, mas o que a gente valoriza é não ache que você é feia por conta das suas características. Você não é menor e nem você tem que responder a um padrão eurocentrado para poder você caber em algum lugar. Você tem valor, é o que a Estela estava falando. Na hora que eu vou resgatando minha autoestima, minha história, nossa, e aquilo também vai ganhando um corpo dentro de mim de que, não, peraí, eu tenho uma beleza, eu tenho uma característica, eu tenho um cabelo que é cacheado, que é crespo, ele não é ruim, ele só é crespo. Então, assim, Então, a gente vai construindo essa identidade. Então, você tem todo um primeiro bloco de construção de identidade,
eu diria assim, e com muita participação. Né? Todo mundo muito colocando as suas vivências, as suas histórias. E todo mundo se reconhece, assim, na história um do outro e vai colocando. E depois você tem toda a parte mais de liderança mesmo, mas já a partir dessas características, como eu estava te falando, Roberto. Então, assim, olha, nós, mulheres negras, temos tais características na nossa história. Então, quando você for exercer a liderança, o que você pode tirar e trazer disso? Né? E esse é um aspecto, assim, que até me emociona, porque, assim, teve gente que só entendeu que eu era negra, que eu sempre me autodeclarei negra depois da pandemia que eu fiz a transição capilar. Nossa, eu ouvi essa frase. Nossa, você é negra mesmo. Então, assim, essa descoberta, o poder ser você mesmo, é muito fortalecedor e eu imagino que seja fortalecedor em qualquer identidade, para qualquer pessoa na construção da sua autoestima. E para nós, mulheres negras, é muito especial, né? Porque o cabelo, como você falou, foi uma coisa que nos foi negada durante muito tempo. E hoje é outro marco, né? Quando eu vejo criança com o cabelo natural, eu fico parada olhando e falo, nossa, que lindo, eu não fui essa criança. Desde pequena você já sentia essa obrigação. Né? Essa obrigação. Nem é uma obrigação, é uma imposição. É uma imposição. Você começa a alisar o cabelo antes de você saber que tem cabelo, saber pentear o cabelo, já começa muito cedo isso. E isso de saber ser negra também. Porque o racismo, ele age dessa forma. Então, você tem expressões racistas que a gente ouve até, mas você não é tão negra assim, sempre tentando apagar justamente essa identidade. E aí o conhecimento, ele liberta, né? Porque, como a Edna falou, ela vai trazendo toda uma base teórica, falando sobre colorismo, por exemplo, que é uma discussão importante que a gente precisa fazer, sobre essa... Que o colorismo são, assim, os graus de negritude, seria mais ou menos isso? Isso, que é uma construção do racismo também, de dividir pessoas negras, onde você tinha pessoas negras de pele mais escura, pessoas negras de pele mais clara. Hoje, tanto que a gente tem essa construção de pretos e pardos que formam a população negra. Então, quando uma pessoa se autodeclara parda, ela está se identificando como uma pessoa negra, que é uma importante discussão que a gente tem hoje, também que a gente ainda talvez não tinha entendimento de como isso se deu. E essa parte do conhecimento a gente faz também, né, de fazer esse resgate desse movimento negro lutando no Brasil para reconhecer toda essa população negra que nós temos, né, trazendo essas teóricas que são importantíssimas da gente ler, de entender, né, como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, por exemplo, Beatriz Nascimento. Então, nós temos muitas mulheres, né, que formam a base desse nosso conhecimento, que nós precisamos buscar, ler, e para entender, tirar muito esse peso do individual. Acho que o importante é isso, porque hoje a gente busca muito trazer para a ação individual, trazer essa responsabilidade individual daquela pessoa. Ela tem que dar conta de si mesma e buscar esse dito sucesso, né? Chegar lá onde nós não sabemos onde é. Mas quando você tem esse conhecimento, essa construção, você entende, começa a ler a sociedade, consegue fazer essa leitura da construção social, entender que há outros fatores que impedem o seu acesso a cargos de liderança, por exemplo, que são independentes de você, independentes da sua capacidade, da sua vontade ou do seu mérito, por exemplo, como se gosta tanto de dizer, né? Que é preciso saber identificar essas barreiras sociais também. Edna, você até comentou que teve, né, momentos na primeira edição do curso que as pessoas, assim, um momento assim, que acendeu uma luz, assim, como ela falou assim, então foi isso, né, que a própria pessoa não percebia. Porque é a gente fala que o mecanismo do racismo, ele é muito cruel, porque ele, mesmo você sendo vítima, muitas vezes você acha que a culpa é sua. Então, assim, e ele é muito cruel e muito refinado. Então, muitas vezes você está ali numa luta de ascensão, aí hoje você já consegue identificar onde está o machismo. Mas quando você vê que o racismo também está em algumas situações, você nossa, então não foi culpa minha? Não fui eu que fiz errado? É porque existem mecanismos na sociedade, uma sociedade... Nós temos uma história de mais de 300 anos de racismo. Então,
o Brasil tem mais tempo de racismo do que... De escravidão, né? Desculpe. De escravidão do que sem escravidão. Então, assim, isso aí foi construído muito entranhado na nossa sociedade, né? Então, a gente tem que entender olha, isso aí não é com você. E uma outra coisa que a gente gosta muito de falar lá, é que a gente também não tem que se colocar numa posição de ser constrangido, né? Assim, o constrangimento que um racista queira colocar em você, se devolva para ele. Então, assim, e a gente consegue ver várias situações. Se perguntar, você não vai arrumar seu cabelo, como eu já ouvi aqui, antes da tal e tal reunião? Não, meu cabelo está arrumado. Devolve para ele. Ele está incomodado com o cabelo. Por quê? Você vai arrumar o seu? Sabe? Então, devolva o constrangimento. Não aceite quem você é, entenda as suas qualidades e não precisa ter vergonha daquilo de quem você é, né? Esse programa está sendo oferecido assim aqui no Senado, mas não é só para quem é do Senado, né? Tem uma rede. Conta para a gente sobre essa rede. Exatamente. Então, dentro desses planos de equidade, que são os planos de ação da Casa do Senado Federal para trabalhar a questão da promoção da igualdade de gênero e raça, nós trouxemos também a construção da Rede Equidade. Ela foi criada em 2022, hoje já são 40 órgãos que aderiram à Rede Equidade. Então, nós temos esse compromisso no plano de equidade, sempre que abrir um curso, especialmente na temática de equidade, oferecer também para os demais órgãos da rede. Então, na outra edição, nós tivemos colegas participando de outros órgãos. Nessa edição, agora que acabamos de abrir inscrições também, já temos pessoas buscando de outros órgãos. Então, a importância da gente construir esse coletivamente também, de dar oportunidade para que outras pessoas construam, participem e a preferência que levem também para os seus órgãos, iniciativa, que sejam pessoas que vão amplificar também essa questão da igualdade, da diversidade, da inclusão, onde quer que elas estejam. Então, a gente tem essa possibilidade de participação. Agora, as senadoras aqui da bancada feminina estão sempre batendo na tecla da pouca representação das mulheres. No caso das mulheres negras, então, esse telhado de vidro é ainda pior, né? Exato, o telhado, o teto de vidro que a gente fala tanto, e as paredes de concreto também, que se fala um pouco, porque parece que é possível chegar, mas primeiro você não tem iguais ali que te fortaleçam também e você não consegue passar de uma barreira. E um dos pilares para a igualdade de gênero e raça, como a gente fala, sem dúvida, é chegar a essas posições de participação política também, que envolve aí justamente esses cargos de liderança também, essa atuação política. Então, são muitos desafios. Essa construção dessa imagem de que mulheres negras são competentes, são capazes, tudo isso a gente ainda precisa lutar contra essa imagem que foi construída ao contrário, para que também se tenha essa possibilidade de elegermos mulheres negras. Então, a gente sempre coloca no curso também essa questão do sonho, onde você quer chegar também. A gente brinca com isso, não vamos deixar de sonhar de sermos uma senadora um dia, de estarmos nessa posição. Nós não só merecemos, precisamos, também estar nesses lugares para poder levarmos a nossa voz, levarmos a nossa visão, porque a gente fala tanto sobre inovação hoje, mas a gente não existe inovação sem diversidade. Se a gente está sempre com as mesmas vozes, o mesmo perfil, a gente não consegue inovar. Então, a gente precisa de diversidade para inovar e a gente precisa de todas as pessoas participando, ativamente participando e ali em igualdade de oportunidades também. Eu acho que uma grande coisa assim que é legal no curso é exatamente isso. A gente vai identificar todas essas barreiras, mas o mais importante é que a gente vai se colocar como pessoas que podem fazer diferença para que outras pessoas negras, outras pessoas enfim, que a gente tenha a diversidade mesmo acontecendo nos locais que a gente trabalha, nas escolas que a gente frequenta, enfim, na sociedade de um modo geral. Então, assim, a gente vai identificar, a gente vai se descobrir, mas, acima de tudo, a gente se coloca como o que podemos fazer para poder alterar essa realidade, como que nós podemos ocupar esses espaços de poder
poder, e no Senado ou em outras instituições, e fazer diferença para que seja uma instituição mais diversa, sobretudo instituições públicas, que precisam refletir essa realidade de que nós somos a maior parte da população. Pretos e pardos hoje são a maior parte da população. Então, nós temos que estar refletidos nas novelas, na cultura, nos espaços de poder, nos espaços políticos, né? Senadores, deputados, enfim, vereadores. Então, isso também eu acho que esse é o maior ganho que a gente tem, né? O entender que eu posso fazer uma diferença onde eu estiver. Edna, Estela, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Cidadania Mulher. Infelizmente, chegou ao fim nosso tempo, mas boa sorte aí nessa nova edição do programa. Muito obrigada. Obrigada. O agradecimento todo nosso. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.